Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora o programa que conecta você aos principais assuntos que mexem aqui com o nosso estado, com você que é catarinense e sempre, claro, com o olhar dos melhores comunicadores aqui de Santa Catarina. Eu sou Alexandre Mendonça e está no ar o Conexão ND. Olha, o assunto de hoje é bom, hein? Afinal de contas, gente, qual vai ser o futuro do país depois de toda essa pandemia, né? Depois de toda essa crise? Será, por exemplo, que o governo federal acertou nas medidas para combater a crise toda? Depois de uma quebradeira aí, por exemplo, de pequenas, médias empresas e até algumas grandes também, como é que devem ficar os empregos daqui para frente? O assunto é sério, claro, mas a gente vai tratar de conversar sobre essas questões de uma forma bem descontraída e com um dos empresários mais atuantes e carismáticos do nosso país, que é o convidado hoje de Paulo Alceu, que já está aqui com a gente. Muito boa noite, Paulo Alceu, seja bem-vindo mais uma vez. E Luciano Hang, é o nosso convidado especial de hoje também. Seja muito bem-vindo, Luciano, boa noite a todos. Obrigado, Alexandre e Paulo Alceu. Estou muito feliz de estar com vocês, discutindo um assunto tão importante. Inclusive, agora mesmo, eu estava com um fornecedor meu da Europa, de Portugal, conversando sobre esse assunto. Então, acho que a gente possa discutir esse assunto e poder abrir um pouco mais a cabeça dos catarinenses e todos os brasileiros sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Paulo Alceu, vamos começar então esse debate, Paulo? Obrigado, Alexandre e Luciano. Eu e o Alexandre viemos para compor o cenário. Ele com gravata amarela e eu com gravata verde. Ou seja, estamos dentro do espírito. Agora, eu queria agradecer... E eu queria de amarelo. É verdade. Eu queria agradecer muito, eu me sinto lisonjeado, me sinto, eu sou abençoado por Deus, consegui tirar um empresário desse quilate da sua sala de trabalho, que a sua sala de trabalho é o Brasil, né? Tirar ele da sua sala de trabalho para conversar conosco aqui. E eu já começo lhe perguntando diretamente, pandemia, como o Alexandre fez uma colocação agora há pouco, teve uma situação muito complicada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muitas empresas foram prejudicadas, muitos empregos foram prejudicados, e, de repente, nós vimos um empresário, Luciano Hang, simplesmente abrindo cada dia mais lojas. São 151. Já tem 152 para o projeto, que vai ser em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Como é que conseguiu driblar essa pandemia? Muito importante, Paulo. Desde o princípio, eu achava que nós tínhamos que cuidar da economia junto com a saúde. Jamais foi daquele que disse fique em casa, daquele empresário que aceitou com tranquilidade o que muitos falavam, que nós tínhamos que parar a economia e para cuidar da saúde. Desde o princípio, eu lutei muito. A van praticamente parou 20 dias aqui em Santa Catarina, que eu também achei prematuro, que não devia ter sido feito. Acho que foi um erro dos governos estaduais e municipais de parar a economia para cuidar da saúde. No primeiro momento, para que as pessoas viessem a compreender um pouco mais da situação, procurar respiradores, até poderia ser. Mas no mês de março, com aquele calorão todo, o Brasil copiou a Europa, que estava em pleno inverno, tendo o problema naquele momento da pandemia. Eu tenho a certeza que o nosso presidente teve um discurso muito acertado, desde o princípio, não querendo parar a economia. Eu até acho que não deveria ter parado um dia sequer. Nós deveríamos ter cuidado da saúde, mas continuar trabalhando. Os efeitos colaterais na economia são sentidos por muitos setores. No nosso setor de comércio, praticamente a gente já saiu desse problema. A indústria catarinense, principalmente nosso têxtil aqui, está a pleno vapor. Eu noto ainda que alguns setores de eventos, alguns setores teatros, circos, festas, ainda eles estão parados, né? E alguns eu vejo cinemas parados,
Eu acho errado isso. As escolas têm que voltar. Nós temos... Ontem eu fui, Paulo, eu fui no meu cardiologista e ele me falava o seguinte: Luciano, aqui tem um termômetro na Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde mostra o número de mortes de ataques cardíacos diários. Você sabe que esse ano já morreu 350 mil pessoas do coração. E falava o médico para mim que com a pandemia, mais pessoas ficaram em casa, não procuraram o seu diagnóstico do coração ou de outras doenças, estão morrendo mais pessoas do que morreram no ano passado. Ou seja, houve um alarde, um temor, colocaram o terror na sociedade, um medo para que as pessoas ficassem em casa, como se quisessem parar a economia do país. Então, eu não fui para esse lado. Continuei trabalhando. Eu, pessoalmente, não parei um dia, uma hora, durante toda essa pandemia. Nossas empresas continuaram trabalhando, saímos muito rápido dessa crise, estamos a pleno vapor. Nós vamos faturar esse ano 10% a mais do que faturamos ano passado, embora nós tenhamos parado bastantes dias. Vamos dar um resultado melhor e já estamos preparando o ano 2021 mais abertura de 30 megalojas, sendo que vamos acabar 2020 com 155 megalojas espalhadas por todo o Brasil. Não querendo lhe interromper, mas o que aconteceu hoje, o que vem acontecendo com a pandemia, é uma mudança de comportamento. E isso me chamou muito a atenção no que se refere a uma pesquisa que foi realizada agora há pouco, mostrando que o Brasil aderiu à compra online. Ele está buscando muito a compra online. É uma tendência de futuro, é uma tendência também de mudança de mentalidade da Havan? Olha, nós temos as nossas vendas online, vamos continuar trabalhando, inclusive nós temos uma plataforma maravilhosa para isso, ou seja, nós estamos próximos dos nossos clientes, com lojas por todo o Brasil, um CD em Barra Velha, a gente chega a mercadoria toda em Barra Velha, mandamos mercadorias para todo o Brasil e de lá podemos entregar para o cliente muito mais rápido, né? No caso, agora a gente abriu uma loja em Belém do Pará, então todo dia sai uma carreta para Belém do Pará. Aí a pessoa vai escolher se ela quer comprar no Compre Fácil, né? Comprar e receber na loja, se era um Retira Fácil, né? Também de poder. Uma é comprar e receber em casa, outra é comprar e receber na loja, ou visitar a nossa loja, que são lugares de convívio. Eu diria que a Havan é um lugar para passear, um lugar para você levar a família, encontrar produtos diversos. A Havan tem 350 mil itens diferenciados. Então, nós continuamos seguindo vários tipos de plataforma. E eu entendo que o online vem agregar, vem a diversificar a forma que nós vamos atender o nosso cliente. Então, a Havan está preparado, que se chama hoje do Omnichannel. Você atende o seu cliente da maneira que ele quiser comprar. Agora, Luciano, tem uma pergunta também a respeito ainda um pouquinho sobre a pandemia, né? Você acha que as medidas, por exemplo, que o governo federal tomou agora durante todo esse período, a questão também do auxílio emergencial, que acabou não deixando as pessoas sem nenhuma renda, né? Porque muitos acabaram perdendo os seus empregos. Quer dizer, todas essas medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal, você acha que elas ajudaram realmente a segurar esses empregos ou a tentar amenizar um pouco a crise? Você, como empresário, qual é a sua opinião? Não tenho dúvida. A medida provisória 836, que garantiu o emprego das pessoas que não trabalhassem, ganhando 30% da empresa, os outros 70% do governo, eu acho que foi a melhor medida tomada no mundo. Você imagina que aguentaram 18 milhões de empregos. A própria Havan, quando fechava a empresa por 15 dias, ali do dia 15, aliás, a Havan fechou do dia 15 de março até dia 15 de abril, praticamente nós colocamos 11 mil colaboradores nessa medida provisória. Como a Havan, milhares e milhares de outras empresas fizeram isso por todo o Brasil. 18 milhões de empregos foram salvos por essa medida. Eu acho que esta,
mais o auxílio emergencial de R$ 600, mais tudo que foi feito pelo governo, principalmente o discurso do presidente dizendo: vamos trabalhar, pessoal, nós não vamos descuidar da economia, foi o melhor bem que ele pode ter feito para a sociedade. Olha o que está acontecendo na Argentina, onde o Fernandes lá parou a economia no dia 15 de março e está parado ainda 9 meses, um país parado, né? E outros países que fizeram igual. Então, eu não tenho dúvida que o nosso governo agiu de uma maneira rápida, eficaz e contundente contra a pandemia do coronavírus, que não foi aqui que começou, né? Pegando uma carona nesse assunto que o Alexandre levantou, eu lembro de uma frase do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, em que ele dizia que o melhor programa social é o emprego. Certo. Esse é o melhor programa social e não existe outro. Não existe Bolsa Família, não existe renda cidadã. Claro que para pessoas numa situação muito mais agravada. Mas o melhor programa é o programa dando emprego. Foi feita uma mudança nas leis trabalhistas. Essa mudança, de repente, não repercutiu tanto como se esperava em relação ao emprego. A desoneração da folha seria uma solução, no seu entender? Olha, Paulo, países onde fica mais fácil você admitir e demitir são os países que mais criam emprego. Eu vejo pelos Estados Unidos a grande facilidade do empreendedor poder contratar contratar e demitir, faz com que ele sinta mais à vontade, a liberdade dele contratar. Nessa pandemia, por exemplo, os Estados Unidos, no primeiro momento, saiu demitindo, mas eles também saíram contratando agora, como nunca. Amigos meus que moram nos Estados Unidos, na região da Flórida, dizem que está em pleno desenvolvimento, a economia acelerou, também os empregos voltaram com rapidez. A dificuldade que você tem no Brasil de contratar e de pagar os encargos sociais faz com que o empreendedor dificulte, faça com que ele espere muito para contratar. Então, eu não tenho dúvida que o liberalismo econômico, fazendo com que tire o governo e as leis trabalhistas do empregador, faria com que cada vez mais a facilidade de contratar aumentasse a empregabilidade do nosso país. E como o senhor classificaria o empresariado brasileiro no contexto do país? Olha, eu acho que o empresariado ele devia ser o protagonista do desenvolvimento da política de um país, né? Eu entendo que um país, o gerador de emprego é a iniciativa privada, jamais o empreguismo através do Estado. Eu entendo que durante décadas foi se pregado nas universidades que o melhor emprego era o emprego do governo. Se você conseguisse um emprego através do governo, você tem garantia de emprego, ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. Nenhum Estado consegue gerir uma economia dessa forma. Nós precisamos gerar empresas. Eu sempre digo que um emprego precisa de uma empresa precisa do empreendedor. Nós precisamos dar toda a autonomia para que haja cada vez mais empreendedores fazendo empresas e gerando empregos, e não o emprego estatal, onde cada vez mais a máquina pública fica inchada, criando mais burocracias para criar mais burocratas, criando mais dificuldades para a geração de empresa. Eu entrei na política como ativista político em 2018 para isso, para lutar para simplificação, para desburocratização, para que haja cada vez mais milhares e milhares de empresas gerando emprego de qualidade para o povo brasileiro. Ô, Luciano, até o governo federal... Pode falar, Paulo. Desculpe, Alexandre. Não, pode falar, Paulo, pode falar. Só para concluir, o que atravanca, então, o desenvolvimento no Brasil é o governo, de repente. Sem sombra de dúvida. Ontem eu coloquei um vídeo dessa loja que nós abrimos, que é perto da sua casa, lá no norte da ilha. E quando eu cheguei lá na sexta-feira, a gente inaugurou, eu fiz um motivacional na sexta-noite, eu queria fazer no sábado para não dar muita gente,
visto o que aconteceu lá em Belém do Pará, onde houve milhares e milhares de pessoas. Então, a gente faz o nosso motivacional, eu fiz na sexta-feira à noite. Quando cheguei lá, eu vi que a porta da frente da nossa loja, que ela abre das 9 da manhã às 10 da noite, ela estava virada para fora, aberta de um jeito que o cliente pode bater com a cabeça na porta. Aí eu perguntei, o que é isso? Não, isso aí é exigência do bombeiro. Essa exigência daquela porta é um exemplo do que fazem conosco, Paulo. As pessoas sentadas nos seus órgãos públicos e com o poder de uma caneta faz coisas do arco da velha, coisas que nós, da iniciativa privada, chega lá e diz, mas caramba, o que essa porta faz virada para fora no meio da nossa entrada, né? Isso não acontece na nossa... Nós, da iniciativa privada, e vocês ali da Record, sempre tentamos pensar no cliente, em fazer o melhor para o cliente. Desburocratizar as funções, desburocratizar o funcionamento da máquina. E eu não vejo isso na máquina pública. Na máquina pública não é simplificar, é dificultar. Eles pensam assim, por que facilitar se eu posso complicar? E isso faz com que, cada vez mais, a iniciativa privada trabalhe mais, tenha um custo adicional e repassa para os produtos e para o serviço, e quem paga essa conta salgada é a população brasileira. Luciano, será que a gente viu, né, até no plano de governo do presidente Bolsonaro, que ele tem essas intenções de desburocratizar cada vez mais, né? Tem aquela questão da medida da liberdade econômica e uma série de outras medidas pensadas também pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, para justamente desburocratizar e deixar o Estado um pouco mais leve, né? Na sua opinião, o que ainda dificulta que o governo federal não consiga exatamente, quais são as forças que são contrárias a isso? Mas você vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta, então, falando sobre essa questão, né? Afinal de contas, será que o país vai melhorar depois da passagem dessa pandemia? A gente volta rapidinho, depois do intervalo. Estamos hoje aqui no nosso Conexão ND com Paulo Alceu e também com o empresário, dono da Avan, Luciano Hang, já aqui com a gente de volta. E no bloco anterior a gente está falando aqui sobre economia, né? Sobre essa saída do Brasil da pandemia, como é que vai ser o futuro daqui para frente. Mas eu perguntei agora há pouco, no intervalo, sobre quais são as forças contrárias que ainda fazem com que o governo federal, o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, não consigam ainda desburocratizar totalmente ou deixar o Estado cada vez mais leve, hein, Luciano? Na sua opinião, quais são essas forças contrárias? Eu acho que durante décadas a máquina pública foi trabalhada para chegar à situação que nós chegamos hoje. Você vê que tem a estabilidade do servidor público, nada se consegue fazer. Aliás, nessa pandemia, enquanto que todo mundo perdeu o emprego, você viu que nem reduzir o pagamento do funcionário público conseguiu, né? Tem pessoas que dizem assim, ó, fique em casa, porque está ganhando o seu salário dia 30, nem é dia 5, dia 30 ganha o salário, não precisa trabalhar, né? Então, passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tem pessoas que não estão trabalhando já há 9 meses, estão ganhando o salário em dia, coisa que não acontece com os simples mortais como nós, né? Se a nossa empresa não trabalhar, tem perigo de quebrar. Se você não trabalhar, você não recebe salário, né? Se a sua empresa quebrar, você perde também o seu emprego. Isso não acontece com funcionalismo público, municipal, estadual e federal. Então, a máquina criada nas últimas décadas vai demorar mais décadas para ser desmantelada, né? Todos os órgãos municipais, estaduais, federais, todas as autarquias, elas têm um poder muito grande. E ela é uma máquina é uma máquina de moer carne. Ela consome todos os dias a nossa energia, a nossa boa vontade, a mudança que nós, da população em geral, queremos fazer, a máquina não quer. O interesse deles é mais burocracia, mais burocratas,
mais ecochatos para atrapalhar a economia. Eles trabalham para eles, né? E eles vivem no outro mundo, não é o nosso mundo, porque lhe recebem... interrompendo, Luciano, lhe Tá? interrompendo, desculpe, até para pegar um gancho aí no que está falando. A burocracia não ajuda a corrupção? Será que essa não é a máquina que ajuda a acontecer o que está acontecendo muito nesse país? Não tenho dúvida. Eu digo sempre que a burocracia é a mãe da corrupção e responsável pelo atraso do nosso país. Quanto menos burocracia, menos possibilidade de ter corrupção. E quanto mais burocracia, mais burocratas, mais tecnocratas, mais ecochatos, mais eles têm o poder de travar e de pedir grana para você. Então, ou seja, é uma máquina do mal, do mal. E para desfazer essa máquina do mal, vai ser décadas e décadas. Eu vejo toda a boa vontade dos ministros que estão nesse governo, do Paulo Guedes, e vejo a boa vontade do nosso presidente, luta quase como se fosse contra uma máquina insana. Tem aquela do famoso que lutava contra o moinho lá, como é que se chamava ele lá? O Dom Quixote, né? O Dom Quixote lutando contra o moinho, né? Eu vejo uma luta difícil de fazer, mas nós precisamos acreditar nessa luta e eu conclamo toda a sociedade civil brasileira, todos os empresários a lutarem contra a burocracia, o gigantismo do Estado, a redução da máquina pública, a redução dos preços de serviço, de produto. O brasileiro paga os maiores preços do mundo por produto e serviço, graças a essa máquina monstruosa que nós temos no nosso país. Mas, além da burocracia, eu não sei se concorda comigo, nós temos um poder chamado Congresso, que eu vejo também como barreiras para que o desenvolvimento aconteça com mais rapidez. Hoje, por exemplo, nós presenciamos, desde o final de semana, o corporativismo do Senado para proteger um senador que escondeu entre nádegas 30 mil reais. Então, fica difícil de a gente acreditar nessas instituições que, de repente, deveriam nos representar. Eu não sei se é a sua opinião também. Paulo, inclusive, né, a gente tem as eleições agora do dia 15 de novembro, e eu queria chamar a atenção da população brasileira que todo político começa a sua carreira através de ser um vereador e ser um prefeito. Se você escolhe mal esses dois representantes que começam na sua cidade, esse cara, daqui a 2 anos, vai ser candidato a deputado federal, estadual, vai ser candidato a governador, a senador e a presidente. Então, nós temos que encontrar políticos que pensam o país, que pensam assim, eu vou me doar agora, durante um tempo, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Não penso na minha empresa, na minha pessoa. Vamos mudar esse país? Nessas pessoas que nós precisamos encontrar. E, principalmente, Paulo, pessoas que não sejam comunistas, socialistas, porque, assim, eu digo, tão pior contra a corrupção é a incompetência. A incompetência é tão quanto pior quanto a corrupção. Pior do que a corrupção e a incompetência é a ideologia do mal. A ideologia comunista, socialista, é aquela que prega a igualdade, mas, na realidade, eles são bons de discurso, mas eles querem a pobreza, a miséria da população, para que esses mesmos políticos tomem conta da sociedade, das empresas privadas, inclusive, como eu vi na Rússia. Eu estive na Rússia em 1989 e 90, eu estive em 1989 e 90 na Alemanha Oriental. Eu vi com os meus próprios olhos o que faz esse regime nefasto que se chama comunismo. Então, nós temos que cuidar muito, muito daqui para frente, nas próximas eleições, para que nós possamos mudar o nosso país. Senão, nós vamos morrer, Paulo,
e Alexandre, e não vamos ver o Brasil que nós queremos. Luciano, você já disse que não se candidataria, né, a algum cargo e tal, mas o que poderia fazer você mudar de ideia e ser, por exemplo, candidato a prefeito de Brusque? Olha, Alexandre, é muito difícil no momento que eu estou vivendo, numa empresa que ainda sente a minha necessidade de estar no dia a dia, e eu estou com 58 anos, feito agora no dia 11 de outubro, eu tenho ainda muita coisa para fazer na Havan. É um guri. Então, mas assim, ó, eu acho que eu posso ajudar o meu país através da geração de emprego, através de exemplos que a gente possa dar para toda a sociedade. Eu acho de nós resgatarmos o espírito patriota, principalmente dos nossos empresários, para que saiam de cima do muro, para que saiam de trás da moita, para que ajudem a abrir a cabeça de todos os brasileiros que caminho nós temos que seguir. Eu vejo aí, eu tenho 14 nacionalidades de pessoas trabalhando comigo. Argentinos, paraguaios, uruguaios, venezuelanos, chilenos. Então, eu vejo o sofrimento dessas pessoas que tiveram que sair do seu país para arranjar um emprego em outro país. Eu espero que nós, brasileiros, não tenhamos que sair um dia do nosso país para procurar algum lugar para trabalhar em outro país, até porque 202 milhões de brasileiros não vai ser fácil de nós encontrar um país igual. Então, nós temos que lutar aqui no nosso país pelas mudanças que nós achamos necessárias. Então, eu acho que esse é o grande legado que eu posso deixar para todos os brasileiros. Lutar pelo nosso país. Última consideração, porque a gente está chegando no final. Desculpa, Alexandre, desculpa, eu estou te atrapalhando. Desculpa. Não, imagina. Fique à vontade. Não, é a última pergunta então, porque a gente já está chegando ao final do programa, Paulo. Então, a última pergunta, eu não vou deixar de perguntar sobre o Sheik de Abu Dhabi, que está interessado em 40% da Havan. E isso começou a ser comentado aqui em Florianópolis depois da inauguração da loja aqui em Canasvieiras. Agora, ele tem interesse numa conversa antes de colocar na Bolsa de Valores. E daí? Tem condições? Não, Paulo, se fala muitas coisas da Havan e do velho da Havan, né? Mas, na realidade, muitas vezes não são verdades. A Havan continua sendo de um único dono, detém 100% da participação da Havan. Eu acho que a Havan ainda tem um caminho maravilhoso para fazer por todo o Brasil. Até 2022, nós vamos abrir lojas por todo o Brasil, todos os estados brasileiros. Vai ter uma semente dessa empresa genuinamente brusquense, catarinense e brasileira, que leva o amor pelo patriotismo e pelo país único. Eu viajo o mundo todo. Ninguém tem um país igual ao nosso. E nós podemos trabalhar por ele. Então, a Havan é essa semente que vai ser plantada de empreendedorismo por todo o Brasil. E quando houver a possibilidade, a oportunidade da gente abrir a participação, a gente vai abrir talvez um IPO para que todos os brasileiros tenham a oportunidade de investir nessa empresa maravilhosa chamada Havan. Paulo, dá tempo de fazer mais uma pergunta, Paulo. Oi? Dá tempo de fazer mais uma pergunta para ele. Dá tempo. Não, eu me chamou, eu pensei que era a última, eu estava aguardando essa por último, mas antes o Luciano falava do empresariado, da importância dele abrir a cabeça, da importância dele sair de cima do muro, de trás da moita. O nosso empresariado ainda está devendo muito para nós mesmos, né, para o nosso país. Sabe o que acontece, Paulo? O empresariado, como todo brasileiro, tem medo de confrontar, de afrontar a máquina pública, porque, de repente, você não vai ganhar uma licença, um alvará, um carimbo, e o teu negócio para. Muitas vezes, o empresariado ele tem medo de se expor. Eu aprendi, a partir de 2018, que ou nós adentramos nessa seara da política, não para ser político, e sim para ajudar o país, ou você pode perder o país e pode perder a sua empresa. Um amigo meu me falou esses dias,
ele também é um empresário do ramo de restaurantes, e ele também levantou a bandeira do Bolsonaro. E aí ele dizia para mim, que perguntaram para ele: Afrânio, você não tem medo de perder algum cliente porque você tem um lado e tem uma bandeira? E ele respondeu, disse: olha, de repente eu vou perder algum cliente, mas se eu não me envolver na política, eu posso perder todos os meus clientes e a minha empresa. Então, por isso que eu digo, nós precisamos sim fazer a nossa parte, abrir a cabeça de todo brasileiro e escolher o lado do verde e amarelo para que nós possamos fazer do Brasil o Brasil maravilhoso que nós não imaginamos. Eu que viajo o Brasil todo para você. Eu vejo um país único, não tem furacão, não tem terremoto, não tem tufão, tem os 4 climas, né? Dá 2 safras e meias, tem lugares que dá 2 safras e meias, não tem neve, e nós temos tudo para disputar os primeiros lugares no mundo como país. O que falta é a gente fazer, cada um, a nossa parte. Tá certo. Luciano Hang, quero te agradecer muito pela participação aqui no Conexão ND. Obrigado mesmo pela sua agenda, né, por ter aberto um espaço na sua agenda. Paulo Alceu, suas últimas palavras para o Luciano. Obrigado, Alexandre. Luciano, muito obrigado. Como eu falei no início, eu me sinto privilegiado de ter roubado esse tempo do empresário do seu quilate. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu estímulo e por sacudir, porque eu acho que o que está faltando no nosso país realmente é mais patriotismo, é mais amor pelo país. Não é pelo fato dos políticos serem maus que o país é ruim, pelo contrário. Aí que nós temos que defender o Brasil. Eu estou junto. Valeu, Olha, obrigado. Alexandre e Paulo Alceu, eu quero dizer para você que quem elegeu aqueles políticos que lá estão fomos nós. Quem é o culpado por ter os políticos de péssima qualidade que nós temos somos nós. E, às vezes, aceitamos a troca de voto por dinheiro, a voto por um favor, o voto por uma licença, o voto por uma alvará, o voto por algum benefício próprio ou um benefício para a nossa empresa ou para a nossa família. Tá Acabou esse tempo. Vamos ser patriotas e mudar o nosso país. Muito obrigado para vocês e pelo espaço que a Record me dá aqui hoje. Maravilha. Viva a ND. Obrigado. Obrigado, boa noite, Luciano, boa noite, Paulo Alceu. E amanhã estará aqui com a gente Luiz Carlos Prates para conversar também com um assunto bem polêmico, hein, sobre suicídio. Você não pode perder. Grande abraço e até amanhã.